Histórias do Caminho, Ressurreição. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 22 a 24 e versículos 35 a 42. O registro de Marcos não se refere, obviamente, à reencarnação. A filha de Jairo estava reencarnada há 12 anos, mas por um motivo, não indicado no texto, entrou num estado de morte aparente. Por desconhecer esse estado, lamentáveis equívocos de sepultar pessoas ainda vivas aconteceram no passado. Em consequência, ao fazer a exumação, encontrava-se o cadáver em posição diferente da que foi sepultado. Felizmente, tal fato é raro nos dias atuais, considerando os progressos médicos de comprovação da morte. A ressurreição da filha de Jairo pode ser catalogada como fenômeno de quase-morte, estado comatoso ou de catalepsia. A chamada experiência de quase-morte é o estado de morte clínica experimentado durante alguns momentos, após os quais a pessoa retorna à vida do corpo físico. Os relatos do que se passou, feitos aos médicos e enfermeiras, por indivíduos de várias culturas e credos, coincidem com o que diz o Espiritismo e demais religiões reencarnacionistas. Tais pessoas relatam a ocorrência de acontecimentos semelhantes, vividos nos breves instantes entre uma parada cardíaca mais prolongada e a ressuscitação corporal, subsequente. Entre essas ocorrências, afirmam encontrar, após a travessia de um túnel ou de outras passagens, seres de luz que as acolhem carinhosamente. É frequente a recepção pelos parentes e amigos falecidos. No coma ocorre um estado de inconsciência, similar ao sono profundo, do qual não se consegue despertar o indivíduo. Infecções, traumatismos, distúrbios metabólicos são alguns exemplos de agentes indutores do coma. A catalepsia é uma condição na qual o doente entra numa espécie de transe. Não consegue reagir ou fornecer respostas aos estímulos externos, mas as conversas são ouvidas. A catalepsia pode ser induzida por substâncias psicoativas ou por grave distúrbio psíquico. Por outro lado, a ressurreição pode ser compreendida como o símbolo de renovação espiritual, como esclarece o benfeitor Emmanuel. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons terão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que viverá podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se, designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém, não ressuscitado. Allan Kardec. Novos Atenienses. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: "E acerca disso te ouviremos outra vez." Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 32. O contato de Paulo com os atenienses, no Areópago, apresenta lição interessante aos discípulos novos.
Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo, na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram, contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade, para lá do sepulcro, recebem, de imediato, o riso escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Emanuel. No reino das borboletas. À beira de um charco, formosa borboleta, fulgurando ao crepúsculo, pousou sobre um ninho de larvas e falou para as pequeninas lagartas, atonitas. Não temais. Sou eu, uma vossa irmã de raça. Venho para comunicar-vos esperança. Nem sempre permanecereis coladas à erva do pântano. Tende calma, fortaleza, paciência. Esforçai-vos por não sucumbir aos golpes da ventania que, de quando em quando, varre a paisagem. E esperai. Depois do sono que vos aguarda, acordareis com asas de puro arminho, refletindo o esplendor solar. Então, não mais vos arrastareis, presas ao solo úmido e triste. Adquirireis preciosa visão da vida. Subireis muito alto e vosso alimento será o néctar das flores. Viajareis deslumbradas, contemplando o mundo, sob novo prisma. Observareis o sapo que nos persegue, castigado pela serpente que o destrói, e vereis a serpente que fascina o sapo, fustigada pelas armas do homem. Enquanto a mensageira se entregava à ligeira pausa de repouso, ouviam-se exclamações admirativas. Ah! Não posso crer no que vejo! Que misteriosa e bela criatura! Será uma fada milagrosa? Nada possui de comum conosco. Irradiando o suave aroma do jardim que se demorará, a linda visitante sorriu e continuou. Não vos confieis à incredulidade. Não sou uma fada celeste. Minhas asas são parte integrante da nova forma que a natureza vos reserva. Ontem, vivia convosco, amanhã, vivereis comigo. Equilibrar-vos-eis no imenso espaço, desferindo voos sublimes à plena luz. Libertadas do chavascal, elevar-vos-eis, felizes. Conhecereis a beleza das copas floridas e o saboroso licor das pétalas perfumadas, a delícia da altura e a largueza do firmamento. Logo após, lançando o carinhoso olhar à família alvoroçada, distendeu o corpo colorido e, volitando, graciosa, desapareceu. Nisso chega ao ninho a lagarta mais velha do grupo, que andava ausente, e, ouvindo as entusiásticas referências das companheiras mais jovens, ordenou, irritada. Calem-se e escutem. Tudo isso é insensatez. Mentiras, divagações. Fujamos aos sonhos e aos desvarios. Nunca teremos asas. Ninguém deve filosofar. Somos lagartas, nada mais que lagartas. Sejamos práticas, no imediatismo da própria vida. Esqueçam-se de pretensos seres alados que não existem. 10 são do delírio da imaginação para as realidades do ventre. Abandonaremos este lugar, amanhã. Encontrei a horta que procurávamos. Será nossa propriedade. Nossa fortuna está no pé de couve que passaremos a habitar. Devorar-lhe-emos todas as folhas. Precisamos simplesmente comer, porque, depois, será o sono, a morte e o nada, nada mais. Calaram-se as larvas, desencantadas. Caiu a noite, e, em meio à sombra, a lagarta-chefe adormeceu, sem despertar no outro dia.
Estava ela completamente imóvel. As irmãs, preocupadas, observavam curiosas o fenômeno e puseram-se na expectativa. Findo algum tempo, com infinito assombro, repararam que a orgulhosa e descrente orientadora se metamorfoseara numa veludosa falena, voejante e leve. Anotando a lição breve e simples, creio que há muitos pontos de contato entre o reino dos homens e o reino das borboletas. Irmão X. Humberto de Campos. Ressuscitará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Evangelhos de João, capítulo 11, versículo 23. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação, espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele, ao carinho fraternal de Marta, é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar. Asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo, sabemos hoje que o Senhor nos reergue, em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo: aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Emanuel. Ressurreição. Não aguardes o futuro para descerrar os olhos à própria ressurreição. O atalho do amor puro consegue reduzir as sinuosidades da senda que nos cabe trilhar para a comunhão com o Senhor. É possível o nosso renascimento ainda agora. Para isso, porém, não guardes o coração na rígida armadura das palavras, incapacitando-lhe a movimentação no infinito bem. O Evangelho não é um prontuário de fórmulas inexequíveis. Não se reduz a museu de símbolos mortos, nem se resume a ensinamentos que os séculos hajam sentenciado ao abandono. Lembra-te de que Jesus não é um mestre distante. É o amigo divino e eterno, em nossas atividades de cada dia, convocando-nos à assimilação da vida superior. Ouçamos-lhe a voz, no âmago da consciência. Fujamos à intoxicação mental da cultura mal conduzida. Apaguemos o fogo da crítica no altar de nossa vida de relação. Evitemos a imobilidade da lição redentora no leito das frases brilhantes. Indispensável reconstruir as causas para que os resultados se modifiquem. Uma renovação integral do nosso modo de ser se nos reclama nos santuários da nova revelação, a fim de que a vida se reerga por nosso intermédio. É imprescindível recordar que o nome de Jesus se encontra empenhado em nossas mãos. E, compreendendo que o tempo ser-nos-á sempre o juiz sereno e justo, evitemos as longas curvas das reencarnações expiatórias em nossa marcha para o alto. Façamos o melhor ao nosso alcance, refletindo o Cristo em nossa própria consciência e, nessa diretriz salvadora, estejamos convictos de que para nós a divina ressurreição começará desde hoje. Emanuel. Sigamos com Jesus. Maomé foi valoroso condutor de homens. Milhões de pessoas curvaram-se-lhe às ordens. Todavia, deixou o corpo como qualquer mortal e seus restos foram encerrados numa urna, que é visitada, anualmente, por milhares de curiosos e seguidores. Carlos V, poderoso imperador da Espanha, sonhou com o domínio de toda a terra, dispôs de riquezas imensas, governou muitas regiões, entretanto, entregou, um dia, a coroa e o manto ao asilo de pó. Napoleão era um grande homem.
Fez muitas guerras. Dominou milhões de criaturas. Deixou o nome inesquecível no livro das nações. Hoje, porém, seu túmulo é venerado em Paris. Muita gente faz peregrinação até lá, para visitar-lhe os ossos. Como acontece a Maomé, Carlos V e Napoleão, os maiores heróis do mundo são lembrados em monumentos que lhes guardam os despojos. Com Jesus, todavia, é diferente. No túmulo de Nosso Senhor, não há sinal de cinzas humanas. Nem pedrarias, nem mármores de preço, com frases que indiquem, ali, a presença da carne e do sangue. Quando os apóstolos visitaram o sepulcro, na gloriosa manhã da ressurreição, não havia aí nem luto, nem tristeza. Lá encontraram um mensageiro do reino espiritual que lhes afirmou: não está aqui. E o túmulo está aberto e vazio, há quase 2000 anos. Seguindo, pois, com Jesus, através da luta de cada dia, jamais encontraremos a angústia da morte, sim, a vida incessante. No caminho de notáveis orientadores do mundo poderemos encontrar formosos espetáculos da glória passageira, contudo, é muito difícil não terminarmos a experiência em desilusão e poeira. Somente Jesus oferece estrada invariável para a ressurreição divina. Quem se desenvolve, portanto, com o exemplo e com a palavra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz, em si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser considerado cidadão celeste. Neio Lúcio. Ressurreição da carne, questão 1011. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís. Comentários finais. Em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica, da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. Observemos a passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo e Jairo. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se nos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava. Jairo devia desconhecer o mal que atingiu a filha, entretanto, sabia que o magnetismo poderoso do Cristo, associado ao imenso amor do Mestre, era a única forma de beneficiar a enferma querida. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nosso Senhor Jesus Cristo, disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive, e crê em mim, jamais morrerá. Evangelho de João capítulo 11, versículos 25 a 26. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Evangelho de João capítulo 4, versículo 14.
Imponha novamente suas benfazejas mãos sobre nós, Jesus, estimulando-nos agora ao bem da vida eterna convosco. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. EADE, Estudo aprofundado da doutrina espírita, religião à luz do Espiritismo. Tomo 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2. Módulo 4, Aprendendo com as Curas. Roteiro 2. Ressurreição da filha de Jairo. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 04, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 04. Ressurreição e reencarnação. Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 114, Novos Atenienses. Contos e Apólogos, pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 29, No Reino das Borboletas. Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 151, Ressuscitará. Bênçãos de Amor, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 01, Ressurreição. Alvorada Cristã, pelo Espírito Neio Lúcio, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 01, Sigamos com Jesus. O Livro dos Espíritos, livro 4, Allan Kardec, capítulo 02, Penas e Gozos Futuros, item 08, questão 1011. Evangelho de Marcos, capítulo 05, versículos 22 a 24. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 a 26. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14.